formada em odontologia há 30 anos pela PUC. Sou especialista em periodontia há 28 anos. E também sou especialista em medicina tradicional chinesa e acupuntura para o sistêmico e odontológico. E atualmente, Cleusa, eu e Clares estamos concluindo a pós-graduação em terapia vibracional quântica. E estamos hoje aqui para passar para vocês um pouco da nossa experiência clínica, né, dentro desta nova abordagem, unindo a bioquímica e a biofísica a favor do ser humano, né, dos nossos pacientes, dos nossos familiares e, por que não, de nós mesmos. Né? A doutora Cleusa acabou de falar sobre o sistêmico e quântico do todo, do universal, né? De tudo aquilo que está ao nosso redor e dentro de nós, interferindo na nossa saúde geral e bucal. E eu vou falar sobre este universo que está dentro do ser humano, dentro dos nossos pacientes, chegando até a cavidade bucal. Nós precisamos conhecer o paciente como um todo, antes de analisar a doença instalada. Focar na saúde, né? Antes de pensarmos quantas cáries esses pacientes têm, ou qual é o grau da doença periodontal instalada, ou mesmo quantos implantes nós podemos instalar nesse paciente, nós devemos perguntar por que este paciente tem um alto índice de cárie. Por que esse paciente perdeu tantos dentes? Né? Então, essa é a nova visão. O olhar para dentro desse paciente, desse ser que nos procura pedindo ajuda. Então, para nós termos sucesso em nossos diagnósticos, nós precisamos iniciar com uma minuciosa anamnese, ouvindo as queixas principais e secundárias dos nossos pacientes, né? Com o envolvimento sistêmico e bucal, buscando hábitos de vida, histórico familiar, hábitos alimentares. Isto aqui não é novidade para ninguém, né? Isso todos já fazem com certeza. Mas o nosso foco, o nosso alerta aqui seria para questionarmos um pouco mais e chegarmos a perguntar como está o sono deste paciente? Como é que está o seu sistema digestivo? Será que ele apresenta azia, má digestão, refluxo, né? Que possa estar influenciando, interferindo na cavidade bucal? E principalmente, como está o funcionamento do intestino? E por que nós, cirurgiões dentistas, temos que perguntar como está o funcionamento do intestino dos nossos pacientes? Porque a fisiologia do tubo digestivo, o trato gastrointestinal, começa na boca. E é um tubo só e termina no ânus. Né? Então, tudo que estiver acontecendo na cavidade oral, de doenças crônicas, como uma doença periodontal, que é a minha área, né? Por exemplo, podemos estar fazendo uma alteração em todo o trato gastrointestinal. E a mesma coisa se estiver acontecendo alguma situação no esôfago, estômago, fígado ou intestino desse paciente, vai interferir na cavidade oral, né? Nós temos que lembrar disso, que é um órgão, é um sistema altamente complexo e frágil, né? E a maioria dos sintomas que nós pegamos em nossos consultórios pode estar vindo dessa origem. E para nós termos sucesso em nossos tratamentos na cavidade oral, precisa-se normalizar as funções do tubo digestivo, né?
Porque esse paciente pode estar desenvolvendo uma disbiose. E o que é a disbiose? É a alteração da ecologia microbiana na cavidade oral e do trato gastrointestinal. Então, é uma desordem da flora bacteriana que pode levar à alteração de absorção de nutrientes. Então, esses pacientes podem não estar desnutridos, né, por deficiência nutricional devido a uma disbiose. E até mesmo com uma alteração na sua imunidade causada pela disbiose. E qual é a causa da disbiose? Alimentos de baixa qualidade, né? Alimentos excessivamente ácidos, né? Parasitose. Parasitose. Nós, dentistas, hoje, temos que ficar atentos a essa situação, porque hoje a maioria da população anda de calçado, ninguém mais anda descalço, então os vermes não entram mais pelos pés, mas sim pela boca. A maioria das pessoas se alimentam fora de casa hoje, restaurantes, lanchonetes. Vocês sabem como é que está sendo lavado essas verduras, essa salada, essas frutas que vocês estão comendo? Não, ninguém sabe como está sendo lavado, né? Então, através disso, esses vermes estão entrando, sim, pelas nossas bocas. E nós, dentistas, podemos fazer algo para ajudar esses pacientes, né? E entrar, sim, com vermífugos, né? Outra causa, infecções e inflamações crônicas, como gengivite, doença periodontal. O uso de medicamentos abusivos, principalmente os antibióticos, destroem até 95% da flora. Estresse. A maioria dos nossos pacientes hoje são estressados, então na anamnese, quando nós percebemos que o paciente tem estresse, já sabemos que ele pode estar desenvolvendo uma disbiose e fazendo uma alteração na cavidade bucal. Né? Alcoolismo, exercícios vigorosos. Hoje, com o modismo das academias, existe também pessoas que estão abusando dos exercícios físicos, e o abuso dos exercícios físicos também leva à disbiose. E isso tudo nós podemos saber na anamnese, né? Então, focando na saúde, precisamos saber como está a nutrição dos nossos pacientes. E isso já falamos um pouquinho, e principalmente na mastigação, porque é a primeira fase do processo digestório. Então, a mastigação é que ocorre a digestão mecânica e a digestão química, né? Através da saliva, pela enzima amilase salivar, nós vamos ajudar a facilitar a deglutição desse paciente e melhorar o trato gastrointestinal, né, dos pacientes, para que possam ter uma saúde na cavidade oral. Deveríamos gastar mais tempo mastigando os alimentos do que preparando-os, porque é através disso que ocorre a produção de sucos e enzimas para melhorar o trato gastrointestinal, que é o que nós estamos comentando aqui, né? Então, o tratamento para esse sistema começa, sim, no controle da saúde bucal, né? E devemos investigar também intolerâncias alimentares, principalmente lácteos e glúten, que hoje sabemos que não é mais modismo, né? Por quê? Porque a semente do trigo foi modificada e hoje existe muito mais glúten na semente do trigo do que existia há 20, 30 anos atrás. Então, a cada dia mais, nós vamos receber pacientes em nossos consultórios alérgicos, intoxicados e com situações alterando a cavidade bucal. E nós temos que ter o entendimento do que está acontecendo com ele. Porque muitas vezes não somos nós que vamos tratar, mas nós temos que encaminhar esse paciente para nutricionista, para a área médica, né? Mas o que acontece é que muitos dos pacientes não vão próximo do que a gente encaminha. Muitas vezes eles demoram muito a seguir o nosso encaminhamento. Então, a proposta é que já na primeira consulta a gente passe uma orientação a eles sobre dietas alcalinas, né, com alimentos de
qualidade, porque os alimentos ácidos, como a doutora Cleusa já falou antes, levam à inflamação, né? Então, se nós orientamos, nós já estamos iniciando um tratamento para esse trato gastrointestinal, né? Evitando alimentos embutidos, industrializados, que são alimentos ácidos, né? Diminuindo carboidratos e açúcar, porque se transformam em acidez. Então, se esse paciente já está inflamado, nós orientarmos, essa inflamação já vai diminuir, abaixando a acidez, né, do sangue desse paciente. Então, continuando o tratamento para esse sistema, né, vermífugo, que eu já falei, pré-bióticos devemos prescrever, como fibras, farinha de banana verde, que são alimentos para a flora bacteriana boa, né? E probióticos, que são mix de lactobacilos, que nós podemos prescrever, né? E orientar que não se deve usar um único lactobacilo, como existe o Yakult, por exemplo. Ele tem um único lactobacilo e é açucarado. E isso não vai ajudar na flora, pelo contrário, vai haver mais desequilíbrio ainda. Então, precisamos prescrever mix de lactobacilos para melhorar realmente a flora bucal e intestinal desse paciente. E nessa hora, nós já entramos com a essência vibracional da biofísica, que é o digeril, que é um frequencial de sistema digestório, que é boca, esôfago, estômago, fígado, intestino, enfim, todo o sistema digestório, e nós já vamos estar ajudando esse paciente a modular essa disfunção, digamos assim. Porque muitas vezes acontece que o paciente chega no consultório e diz assim: eu já passei por um gastro e já fiz endoscopia, já fiz colonoscopia, e não apresenta nada, ninguém descobre o que eu tenho, mas eu tenho uma indisposição, eu tenho uma azia e tal. É nessa hora que a lesão começa no processo energético, e é nessa hora que nós podemos ajudar nossos pacientes entrando com digeril, que é uma frequência, né, de sistema digestório. E o Azianon, ele vai ajudar no equilíbrio do pH, né, do pH salivar e do pH no estômago e intestino. No caso, ele leva à modulação, né? Então, se o paciente estiver com o pH alto, ele equilibra. Se ele estiver com o pH baixo, ele também equilibra. Então, essa é a função dos frequenciais, modular. Então, ele leva ao equilíbrio, né? Então, na dúvida, nós, dentistas, podemos começar, sim, tratar o intestino desta maneira, como eu estou falando, não invadindo a área médica. E podemos ajudar associando. Aqui eu gostaria de deixar um alerta como periodontista, né, para avaliação clínica. Como eu sou periodontista há 30 anos, como falei, pego todos os dias quase casos de pacientes com 20, 30 anos de doença periodontal crônica, que nunca souberam que tinha essa doença, né? E a maioria deles passando por consultórios odontológicos, no mínimo uma vez por ano. Então, meu alerta é que todos os clínicos deveriam ter na sua bandeja clínica uma sonda milimetrada para realizar o índice de profundidade de sondagem do sulco gengival. Porque se essa doença periodontal for diagnosticada inicialmente, é muito mais tranquilo o tratamento, menos sofrido, né? Menos sofrimento para esse paciente, certo? Então, esse é o nosso alerta aqui como periodontista. E também, já no primeiro contato, fazer uma análise oclusal, porque se houver contatos prematuros deletérios, vai causar uma desordem nesse periodonto e levando esse paciente provavelmente a uma perda óssea e futuramente uma doença periodontal. Então, voltando na doença periodontal, sabendo que ela é um processo inflamatório crônico, né? Se ela perdura durante décadas, ela vai causar uma sobrecarga enorme no sistema imunológico. Então, fica o alerta como periodontista, né? E eu sei até que está tendo uma palestra agora, no mesmo horário, sobre
essa situação aqui, né, que todos já sabem, a importância da doença periodontal nas patologias sistêmicas como diabetes, doença cardíaca, doença respiratória. Então veja a importância de nós diagnosticarmos precocemente a doença periodontal. E aqui, associando a exames complementares, além dos exames panorâmicos, né, raio-x, tomografias, que é de nosso hábito diário de clínica, eu trago aqui também os exames de sangue, né, que podemos solicitar e devemos lembrar que nós somos cirurgiões, né, cirurgiões dentistas. Então, como podemos fazer cirurgias em nossos pacientes se não solicitamos exames para sabermos como é que está os biomarcadores de saúde, se esse paciente está deficiente de nutrientes, como é que estão as funções, né? Então, situações importantes que nós devemos investigar, um hemograma para ver se esse paciente não está anêmico, como é que está a sua imunidade, vitamina D. A vitamina D, a referência dela ótima é entre 70 e 80. Então, se estiver abaixo disso, nós devemos suplementar, devemos prescrever vitamina D para os nossos pacientes, né? Vitamina B12, minerais, cálcio e magnésio, né? Importantíssimo para os ossos e dentes. Então, o magnésio, se ele estiver abaixo de 2, sabemos que a falta dele, a deficiência dele dentro da célula já está muito grande, né? Ele já está há muito tempo deficiente. E sem magnésio, o cálcio não se fixa nos ossos. Então, veja a importância de nós olharmos para isso. A proteína C reativa, para ver se esse paciente não está inflamado. Função de tireoide, por quê? Porque se estiver um desequilíbrio na tireoide, pode ocorrer desordem ósseas, né? Então, às vezes, uma doença periodontal ou perda óssea pode estar acontecendo por uma disfunção da tireoide. Não somos nós que vamos tratar, mas nós devemos encaminhar para um endocrinologista antes de fazermos o implante desse paciente, porque o risco de perda de implante é muito grande, né? Então, a função do pâncreas, como glicemia de jejum, hemoglobina glicada, insulina basal, está tudo dentro da função pancreática. Acabamos de falar sobre a diabetes, né? Então, muito antes da diabetes estar instalada, nós já podemos ver pelo exame de sangue se há uma disfunção nesse pâncreas. E como nós sabemos que o processo energético começa antes, então nós já podemos, às vezes, ajudar com algum frequencial, porque tudo que acontece de disfunção no pâncreas pode estar refletindo na gengiva ou no periodonto dos nossos pacientes. O cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Então, o cortisol é importantíssimo para nós cirurgiões, para quem faz, principalmente para os implantodontistas ou ortodontistas, porque se esse paciente estiver com um estresse crônico, por exemplo, uma fadiga adrenal, o risco de perda de implante ou perda dentária é muito grande. Então, se nós soubermos avaliar esse exame de sangue, nós já sabemos se nós devemos, se está indicado ou contraindicado o implante para esse paciente, né? E a mesma coisa se estiver no estresse agudo, né? Então, e nós podemos ajudá-lo, né, antes de instalar o implante. Ver a função renal, função hepática, né? Então, sempre quando houver uma desordem na saúde oral, nós temos que considerar, sim, uma análise de exames de sangue. E nós vamos observar alterações imunológicas, desordens metabólicas, deficiências nutricionais ocorrendo em nossos pacientes. Um outro exame aqui que eu gostaria de focalizar é a densitometria óssea, que nós podemos, como cirurgião dentista, solicitar, porque nós já sabemos que a densidade óssea da coluna lombar L1 e L5 é igual à densidade óssea da mandíbula. Então, nós vamos investigar se esse paciente tem osteopenia ou osteoporose. Então, imagine instalar um implante se esse paciente estiver com osteoporose. O risco de perda é muito grande, né? E aqui, sobre o colágeno, precisamos conhecer a saúde, então, né? O foco nosso aqui é saúde.
E o colágeno é importantíssimo para a estrutura mineral óssea, né? Então, o foco é na saúde. A vitamina D, hoje nós sabemos que ela não é mais uma vitamina, mas sim um pró-hormônio, porque ela é sintetizada a partir do colesterol, né? E as funções dela é muito importante para o desenvolvimento de ossos e dentes, estimula a mineralização óssea, para absorção intestinal do cálcio. Então, lembra que eu falei lá atrás sobre a disbiose, né? Então, se esse paciente estiver com disbiose e estiver com deficiência de vitamina D, como é que ele vai absorver cálcio, né? Então, por isso que nós precisamos conhecer o sistêmico, para que nós possamos trabalhar e ter qualidade na cavidade oral, né? A absorção de fósforo é importante, a vitamina D é importante no síntese de fatores de coagulação. Então, se nós somos cirurgiões, se nós trabalhamos com cirurgias para os nossos pacientes, nós precisamos conhecer a vitamina D, saúde bucal, né? E porque, como é que nós vamos ter coagulação, certo? Se não tiver vitamina D. Então, a importância da vitamina D na odontologia. O evento inicial do desenvolvimento dentário, desde a morfogênese, histodifferenciação, citodiferenciação de células de polpa, esmalte, mineralização da dentina, né? Já sabemos que tem pesquisadores que estudaram que ela já faz a redução de cárie e tem efeitos antimicrobianos ou imunológicos. Então, veja a importância da vitamina D para a odontologia, né? E para minha área, que é doença periodontal, nós sabemos que nós necessitamos da ingestão diária de vitamina D, cálcio, magnésio e antioxidantes, como a vitamina C. Então, devemos unir a fisiologia humana à odontologia com caráter preventivo para tratamento das patologias evitáveis da saúde bucal associada ao sistêmico. O foco é abordar as causas primárias das patologias, melhorando o prognóstico e permitindo às pessoas uma chance de vida normal e saudável. Então, devemos associar as técnicas convencionais de prevenção e tratamento para todas as especialidades odontológicas. As fórmulas ponderais, que são as fórmulas bioquímicas que nós podemos prescrever, como as vitaminas, minerais, associando as essências vibracionais da biofísica, como os nutracêuticos quânticos, né? Porque, como nós sabemos que matéria é energia condensada, essa matéria precisa de elétrons, como a doutora Cleusa falou, para ser estimulada e que possa entrar na célula e fazer a sua atividade, né, do metabolismo correto. E aqui eu trouxe essa figura de notas musicais para explicar de uma maneira lúdica de que maneira as essências vão atuar, né? Então, por exemplo, como se a gengiva, o osso ou o dente tocasse em cada uma música, né? Então, e quando nós ouvimos uma música que alguém toca uma nota errada, nós já percebemos que algo não está correto, né? E as essências vibracionais entrariam nessa hora para lembrar essa gengiva ou esse osso de que maneira que ela deveria tocar a música correta, para fazer com que todas as notas voltassem a tocar na mesma harmonia e voltasse à saúde daquela gengiva, aquele dente, aquele osso, certo? Então, nós usamos para a odontologia as essências vibracionais para ajudar os nossos pacientes a modular as suas deficiências. E foi o que eu expliquei ali atrás com a música, né? Buscando a autocura, que hoje nós sabemos, até através dos efeitos placebos, que o nosso corpo é autocurável, né? E a biofísica ajuda para isso, para que nós possamos levar o paciente à autocura, evitando assim efeitos colaterais. E quando necessitamos de antibiótico terapia, as essências vão ativar e estimular esse antibiótico e fazer com que a ação deste fármaco seja mais rápido e esse paciente saia do processo inflamatório, infeccioso de uma maneira rápida, eficaz e volte à normalidade o mais rápido possível, né? Então, aqui um prêmio Nobel de Física de um físico italiano, Carlo Rubbia, onde ele provou que os processos energéticos são superiores à matéria.
Então, isso eu até já comentei lá atrás, mas a inflamação, degeneração, regeneração, tudo começa primeiro no processo energético, antes da lesão aparecer, né? Isso foi comprovado por esse Prêmio Nobel de Física em 1984, então não é tão recente assim, né? Se somos feitos de energia, nada mais lógico do que tratarmos as alterações de saúde com energia, terapias vibracionais quânticas. As essências que mais nós utilizamos na odontologia, o Oxiflower Gel é o nosso carro-chefe. A doutora Clarice depois vai apresentar pesquisas científicas já em faculdades sobre ele, né? E o Nutrigel é um mix de minerais, o cobre, que usamos muito para inflamação e infecção, é um óleo de elemento, biodente, frequência de dente, petrosos de osso, gengivique de gengiva e colágeno de colágeno. Aqui o Oxiflower. Aqui o nutracêutico quântico, usamos para equilíbrio e manutenção da saúde dos ossos. Muitas vezes, quando o paciente chega muito desnutrido, eu entro com uma fórmula ponderal, né, bioquímica, e também com a biofísica, para estimular essa fórmula, a matéria, a entrar mais rapidamente na estrutura óssea, né? O cobre, que também é um harmonizador da imunidade. Aqui o petróseos e o colágeno, que eu já falei. O Neurovit é um harmonizador da ansiedade. Eu uso também muito no controle de compulsões, principalmente compulsões por doces, né? Pacientes que têm muita compulsão por açúcar, e a gente tem tido resultados muito interessantes. Então, quando fazemos coisas em que realmente acreditamos e conhecemos, existe grande chance de obtermos sucesso. A filosofia preventiva deve sempre preceder e sobrepor-se à curativa. A odontologia preventiva é uma atitude inteligente, eminentemente compensadora e muito gratificante. Algo só é impossível até que alguém duvide e acabe provando o contrário. Albert Einstein. Muito obrigada.